Boa noite, eu sou Carla Albuquerque, ao lado de Beto Ribeiro, somos os diretores do canal Operação Policial. Na noite de hoje estamos aqui com nossos queridos amigos e especialistas, o Coronel Telhada, o professor Tiago Pavinato, e nós vamos falar sobre o caso Um Dia de Fúria, que está aí correndo quente nas manchetes de jornal. Mas antes de mais nada, tem um recado que as pessoas estão pedindo para eu mostrar a caneca do Investigação Criminal. Então tá aqui. Quem quiser a caneca, é só entrar em contato com o endereço que está aqui embaixo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa noite. Eu vou perguntar para você, professor Pavinato, esse é um caso, né? Um crime, uma sucessão de desentendimentos. Conta pra gente que caso é esse. Pois bem, um motorista e um motoboy. É uma cena conhecida do brasileiro. Principalmente daqueles que moram nas grandes cidades. E hoje em dia especialmente, porque o Brasil, infelizmente, é um país que não conseguiu superar a sua crise de emprego, então muitos estão alocados como entregadores. E essa proliferação de aplicativos de entregas proliferou também, não só nas grandes vias, mas em todas as vias residenciais, o número de motoboys. Nós temos uma sensação comum que acontece nas nossas vidas, né, de que um motoboy é sempre problema na estrada. Né? São comuns os relatos de quebra de para-brisa e eles também, quando alguém os corta, eles costumam tirar satisfação. E foi isso que aconteceu. Houve um corte do acusado a um motoboy, e o motoboy foi tirar satisfação com ele. Quando o carro parou, eu não sei se era um semáforo ou não, pelas imagens, mas o carro parou e o motoboy e o motorista estavam discutindo. Uma gravação de uma terceira que via a cena, né, a gente vê claramente que era uma discussão um pouco acalorada do lado do motoboy, mas não do motorista. Enfim, o motorista decide ir embora, e quando ele vai sair, o motoboy pega o capacete e senta-lhe o capacete na cabeça, violentamente. Uma agressão. Uma agressão gratuita, uma agressão desnecessária, uma agressão que nós, infelizmente, vemos no nosso cotidiano. Mas nesse caso, o que acontece é que o motorista ele tinha o sangue mais quente. Então, ao invés de ele sair, ele dá uma ré, destrói a moto do motoboy. Não contente, ele sai e volta tentando atropelá-lo diversas vezes, aos gritos de lazarento, filho da puta, e todas as palavras que compõem aí o vocabulário do baixo calão, né, sempre muito agressivas. E ele diz, me bate agora, me bate agora. E ele insiste, ele vai e volta, a moto já destruída, ele vai e volta para cima do motoboy, e o motoboy diz, você quer me matar? Você quer me matar? E ele continua não contente, ele desce do seu carro e ainda provoca uma briga na qual ele apanha. É verdade. Né? Ele desce do carro para apanhar do motoboy. Tendo apanhado do motoboy, ele pega o carro e vai para casa. Ele alega que motoboys o seguiram até em casa e ele foi impedido de entrar em casa pelos motoboys, mas nós não temos filmagens disso. Mas ele alega que sim. Não conseguindo entrar em casa, ele liga para a família. Ele liga para a mulher, o filho, e diz, olha, estou sendo perseguido por motoboys. Segundo o advogado de defesa, eles têm na família, por conta da sua condição financeira, casos de sequestro, e ele ficou muito preocupado com isso. E ele sai, como ele não consegue entrar, ele sai. Ele vai, passa reto do portão de casa e vai para a via pública. E continua na via pública, aliás. O filho e a mãe pegam a Hilux e vão procurar o pai, que está sendo perseguido ou perseguindo 3 motocicletas, 3 motoboys. O filho que dirigia a Hilux, que é o outro carro, ele, vendo o motoboys, ele dá uma ré violenta, destrói um carro e os dois que estavam ali conseguem se safar. Numa segunda filmagem, parece que ele dá a volta no quarteirão
volta e joga de fato o carro em cima do motoboy que estava ali. Então ele vem de frente e ele agora está hospitalizado, barbaramente agredido por esse atropelamento no hospital. Este motoboy não é o motoboy da discussão. Este motoboy não é o motoboy que saiu atrás do carro, que evadia, e eu acho muito interessante o termo que o outro motoboy, que viu o primeiro no chão, disse, né? Ele evadiu o local e eu fui atrás dele. Então ele já tem uma certa familiaridade, né, com o linguajar técnico da investigação. O fato é que este que foi atingido, exato, o fato é que este que foi atingido disse que estava no local errado na hora errada, porque ele foi fazer uma entrega de aplicativo e estava ali, e ele então foi vítima da cólera do filho, do motorista que discutiu com o motoboy, mas nós não sabemos, porque a investigação ainda não solicitou, né, a comprovação de que ele estava fazendo. Isso hoje é muito fácil, né? Se foi um pedido de aplicativo, você vê o endereço. O fato é que pai e filho foram indiciados. O pai encontra-se foragido, o advogado diz que ele vai se entregar no momento certo, e o filho já se apresentou à autoridade policial e ambos estão sendo acusados de tentativa de homicídio. Muito bem. Aí eu vou jogar aqui a pergunta para o coronel, que é uma pessoa muito especialista nessa questão da rua, né? Foram muitos anos aí, né, como grande policial militar, muitos anos de rota, né? Então, você já viu muita coisa, não foi, coronel? E a gente sabe que o trânsito é hoje um dos grandes problemas, né? Vamos dizer assim, onde a gente encontra crimes, discussões, ele é um local assim muito acalorado. Conta pra gente, no seu ponto de vista, o que aconteceu ali e por que isso aconteceu? Porque isso não é uma coisa tão nova, né? Ele chegou ali, vamos dizer, num clímax, no máximo. Mas não é difícil que isso se repita. Olha, eu vou dar minha visão policial. Logo que eu vi esse vídeo na rede social, na hora que eu já tirei de conclusão, depois com o passar com o tempo, eu vi que era uma realidade. Primeiro, uma coisa interessante de notar, foi em Campinas. Todo mundo fala que o interior é mais tranquilo que São Paulo. São Paulo todo mundo é louco, o interior é mais tranquilo. Ao contrário, louco tem em qualquer lugar. O dia de fúria que esse cara passou é o mesmo do filme que passou em 93 lá com o Michael Douglas. Mesma situação. E qualquer um de nós está sujeito a isso. Qualquer um problema em casa, uma briga com a esposa, com o marido. Então todo mundo está sujeito num gatilho te deixar numa situação dessa. Então, eu cansei de ver isso acontecer na rua, em várias situações de trânsito, em briga de casal, em briga por causa de dinheiro, em briga no boteco, por causa de um copo de cerveja, um matar o outro, e por aí vai. Tudo na mesma situação. Você tem um gatilho, aquilo vai não crescendo e as pessoas perdem a cabeça. Como o professor Pavinato falou, eu entendo que nós não temos vítima nisso. Para mim, todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado. Não tem inocente, todo mundo tem que ser indiciado, cada um no seu crime. Por exemplo, quando ele fala que o rapaz emparelhou, ele alega que foi fechado lá atrás pelo cara da Mitsubishi. Ele parou de discutir, já está errado ter discutido, para que perder tempo de discutir? Não, ele foi lá tirar satisfação. Discutiram, quando o motorista foi sair, ele meteu o capacete na cara do motorista, já cometeu um crime, agressão. O motorista perdeu a cabeça e a partir daí ele perde toda a razão. Porque ele não queria, ele fala que, lógico que ele queria matar o cara, ele foi pra cima do cara pra matar o cara. Ele passou com o carro em cima da motocicleta. E você vê que ele tá tão transtornado que ele destrói o carro dele. Uma coisa que é sua, ele destruiu. Não só a hora que ele passa, que arranca a parte frontal do carro, mas quando ele vai ainda bate no poste, Então você vê que a pessoa está transtornada. Ali para ele matar aquele cara era um segundo para ficar o resto da vida reclamando. E depois aquela situação que ele fala também, os motoboys, eles têm essa mania, quando um se envolve no problema, aparecem uns 10 para agredir a pessoa que está envolvida contra o motoboy. E foi o que aconteceu. E nós estamos cansados. Agora todo mundo é vítima, não era nada disso, eu estava no lugar errado. Ninguém estava no lugar errado. Ninguém estava. Eles viram o problema, se meteram no problema que não era deles, ao invés de pegar, sair fora, tirar o cara, chamar uma viatura, quiseram tirar satisfação com as próprias mãos. E deu no que deu. Então, tanto o motorista da Mitsubishi como o filho dele, que estava dirigindo
a Hilux cometeram crimes gravíssimos, crimes de tentativa de homicídio, vão responder por isso, mas no meu entendimento todos têm que responder, cada um na sua devida função. E outra, eu vejo isso como reflexo de uma lei muito fraca no Brasil. O cara, ele dá uma capacetada na sua cara e acha que vai ficar tudo bem. Ele se sente no direito de dar uma capacetada na sua cara. É um absurdo e acha que não quer sofrer nenhuma sanção. Não que deva acontecer isso. Mas o cara fala, pô, se esse safado sair fora, o que vai acontecer? Ele mete o capacete na cara dele, entendeu? Então, e tenta fugir. Tenta fugir. Aí que ele deu sorte do cara não passar em cima dele. E aí você vê que acaba a Valentina, porque ele fala, você quer me matar? Você quer que... É lógico que o cara queria matá-lo, lógico. Ele deu a capacetada na cara dele. Não justifica. Então, a primeira coisa que a gente pensa como policial é uma sucessão de erros, é uma sucessão de fatos. A pessoa tem que ter o bom senso de, quando se meter no problema, respirar fundo. Respirar fundo. Ir embora. Não adianta, isso aí não leva a nada. O que vai acontecer? Esse cara vai responder, vão responder tentativa de homicídio, o outro vai responder agressão. Tiveram um dano material terrível, todos eles. Todos dos eles. Outros, né? Deles, dos outros. É, porque acho que eles até batem no portão. Num carro de terceiro. Então, bateu em terceiro quando ele dá ré. Então, você vê, é uma situação totalmente descontrolada. Então, eu vejo isso, Carla, principalmente com uma lei muito fraca, uma lei penal nossa muito fraca. As pessoas fazem o que querem e acham que não vai dar nada. Por isso que a punição deles tem que ser exemplar. Eles têm que pagar muito caro por isso, para que outras pessoas não façam. E aí vem uma pergunta. E se eles estivessem armados? O que teria acontecido? Uma desgraça, Ou né? não. Ou não. Pode ser que se fosse uma situação de estar armado, o cara fala, pô, eu não vou com esse cara, que esse cara pode estar armado. Pode ser. Ou teríamos dado um tiro na cara um do outro ali. Então são situações que nós temos que parar e pensar em toda situação, estando armados ou não, de repente o carro se transformou numa arma. O carro, um pedaço de pau se transforma numa arma, um murro se transforma numa arma. Uma faca, né? Uma faca. Então o que as pessoas têm que ter na cabeça? Sempre o bom senso. Quando se envolver num problema, parar, respirar, lembrar dos filhos, respirar, preserva pelo menos a si. Tá? Se ele não tivesse parado para discutir, amigo, desculpa, se eu fechei você lá atrás, desculpa, foi sem querer. Se ele dá, desculpa o termo, uma mijada, né? Pelo amor de Deus, foi sem querer. Mas não, os dois são valentão, um quer encarar o outro. Ô, meu irmão, desculpa aí. Eu cansei de ter problema no trânsito, eu ando armado. E quando o cara vem, eu falo, irmão, desculpa, eu não te vi. Aí o cara, aquele cara que vem com tudo, ele até perde a razão, porque ele fala, pô, eu queria brigar. Mas aí a fama precede o homem, né, coronel? Olha lá, o coronel Telhada, porra, eu vou brigar? Não, mas o cara não sabe quem eu sou. Então o que acontece? Quando você tá num problema e você abaixa a bola, a outra pessoa fica sem ação, porque ele quer realmente que você o enfrente, que você o encare. Quando você abaixa a bola, falou, meu, desculpa, não tinha intenção nisso, eu te machuquei, me perdoa e tal. O cara, ele dá aquela... Eu já cansei de me envolver em problema de trânsito. Ô, irmão, desculpa aí, foi sem querer e tal. Pô, o cara, então tá bom, tá. E acabou o problema. Mas não, pode ver que é um crescendo e acabou dando essa desgraça aí. E agora vão pagar e pagar caro. E é igual a música do Bezerra da Silva, né? Você veja que ele atacou primeiro porque ele estava com uma arma branca na mão. Quando ele ficou sem a arma branca na mão, ele ficou, vai me matar, João. Ficou mansinho. O motorista estava com uma arma, que é o carro, na mão. Sim. Quando ele desce do carro, ele apanha, chama a família. É aquela velha história, você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele, anda rebolando e até muda de voz. Bezerra da Silva. Maravilhoso. Eu vou pedir para o Fernando soltar o vídeo da confusão para a gente analisar aqui um pouquinho. Você solta aí, Fernando, por favor. Vai mostrar aí para a gente. Essa é a sequência, olha lá. E a moça do carro já sabia, ela já estava falando, ele vai jogar o capacete, ou seja, é um hábito já conhecido. Olha lá, uns... Ó. Ele pega a perna dele, né? Você olha a situação, olha. Ele bate na árvore. Então você vê que o cara tá transtornado. E aí ele vai apanhar. Ele desce para apanhar. Tomou um Os couro. dois ali, ó, e depois... E aí, vai. Olha lá, aí já os vem três estão juntos. Você vai falar que não estão juntos? Logo estão juntos. Não há dúvida disso. Olha ali. Os três estão juntos. Estavam um atrás do outro. Ali, uma rua ermo, local ermo desse. Por que as três motos iam estar juntas? Aí você vê que a burrada, né? Porque o cara parou até numa... Eu acho que ele até parou na intenção, meu, pelo amor de Deus, tal. De repente. Aí o cara já sem cabeça me faz uma burrada dessa. Ele poderia ter matado esse rapaz com certeza
E não há o que justifica. A partir do momento que você agride, você ataca, não tem como justificar que você é violento em emoção, eu estava transtornado. Isso não é causa para justificar um crime. Então o cidadão tem que entender que ele tem que estar dentro da lei. Quando você está amparado pela lei, você pode fazer qualquer coisa, mas quando você não está, você vai responder e é uma situação grave, hein? Atenua a pena, mas não te livra do crime. Não te livra, porque foi e um crime. atenua um pouquinho, só foi um crime, claramente. Foi um crime, lógico. Independente, enfim, se ele era de fato um motoboy que estava fazendo uma entrega ou não. E isso ele vai provar, se ele quiser provar. Isso a investigação tem que provar. Se a investigação quer condená-lo, né, por uma tentativa de homicídio e não lhe dar o benefício da atenuante da violenta emoção, no caso desse motoboy hospitalizado, a investigação tem que comprovar que ele estava fazendo uma entrega naquele endereço, que aquela era a rota dele. Isso é fácil. E não foi uma armação, né? Exato. Agora, se essa produção de prova for negada, isso é um cerceamento de defesa e pode levar para o vinagre o processo. Agora, que você falou uma coisa muito interessante. É uma família que já alega que sofreu a tentativa de sequestro. Hoje em dia, o povo está apavorado. Então, mas não justifica que esse caso, por exemplo, eles já não estavam fugindo, eles já estavam atacando. Exato. Se eles tivessem saído daí, fosse para um posto policial, para uma delegacia, estaria plenamente, o cara me atacou, passei em cima do carro dele, estão me apresentando aqui porque ele queria me roubar. É uma situação. Mas não, você vê que eles não fazem isso. E outra, e se não tivesse sido gravado, seria um problema a mais que nós não saberíamos. Isso acontece quase todo dia. Acontece, infelizmente, no trânsito problemas homéricos todos os dias. Por quê? As pessoas estão sem paciência, as pessoas estão sem respeito, se perdeu o valor pela vida humana, qualquer coisinha as pessoas querem matar, querem passar em cima e depois vão responder, né? Por isso que a lei não pode ser frouxa. A única excludente disso seria a legítima defesa, que seria o caso de ele está assaltando ou sequestrando alguém próximo no carro atrás, ou está prestes a cometer um crime contra ele dá uma ré, e aí se acontecer a morte dele, foi um acidente, mas ele agiu naquela ré em legítima defesa. Aqui não. Ele faz, a violenta emoção é uma atenuante, mas ele faz para se vingar. Exato. Ninguém pode se vingar. Eu vou te fazer uma pergunta depois, mas antes, deixa ele soltar, vou pedir ao Fernando soltar o vídeo. O Beto entrevistou antes o advogado do Fabiano e do Thiago, que é o doutor Cláudio Daledoni Júnior, e é interessante o que ele fala aqui, até para a gente analisar depois. Foi um ataque, foi um atentado ao Fabiano. O Fabiano foi atacado pelo motociclista, foi criminosamente lesionado com um capacete, e até hoje não se sabe o porquê daquela abordagem. Aquela abordagem é uma abordagem que o delegado preferiu não investigar, né? O motociclista alega que teria tomado uma fechada. Isso não tem nenhuma comprovação fotográfica ou de filmagem, e ao passo que o delegado se preocupou em pegar todas as captações possíveis, mas o fato é que não se sabe o porquê daquela abordagem e daquela agressão. Após isso, há uma reação do Fabiano Nicolini. É uma reação que, frises, ele poupa o motociclista. Se quisesse realmente ter lesionado, ele teria condições no carro de atropelar o motociclista. O fato é que ele volta para casa e, ao voltar para casa, ele é seguido e abordado novamente por um outro motociclista, no tempo em que ele pede socorro em casa. Entra no carro para socorrê-lo, porque não sabiam do que se tratava, o filho Thiago, o filho menor de idade, de 17 anos, e a mãe dele. E eles saem de casa para socorrer o pai, que pediu socorro, estava com o carro ali abalroado, destruído, e eles disseram que era visível as lesões no rosto dele. Muito bem, quando eles saem atrás do pai, eles não estão sabendo o que está acontecendo. Importante também te dizer, e que o delegado omite isso, né, porque ele está refém ali de uma hipótese, de uma opinião, é que ele liga 3 vezes para a PM, Fabiano Nicolini pedindo socorro. 3 vezes para a PM, isso registrado, documentado, ao chegar em casa. Continua sendo perseguido, portanto, nós temos aí um segundo ataque a Fabiano Nicolini. O filho vai escoltando o pai para tentar ver o que estava acontecendo, e quando ele vê, ele está cercado de motociclistas. Ele fala no número de talvez 5 pessoas. Ele faz uma manobra para dispersar, ele não lesiona ninguém, ele faz uma manobra de ré, isso
as imagens demonstram, e ele continua. Esse motociclista que depois ele acaba sendo atropelado, era um motociclista que mantinha-se na perseguição, que estava abordando e participando dessa verdadeira, daquilo que eu convencionei chamar batalha campal, promovida pelos motociclistas. Então não é uma briga de trânsito, eles perseguiram, eles bateram, eles seguiram, eles abordaram, eles ameaçaram. Então, nesse momento, quando o filho vira e não sabendo o que acontecia com o pai, quando ele vê o motociclista para e sai da moto fazendo menção de que estava armado. Ele vai tirar uma fina até para se defender, esse que acabou atropelado, e acaba atropelando. Que é o Thiago. Isso foi o que aconteceu. Isso aconteceu. Que esse é o Thiago que está na Hilux. O Thiago que está na Hilux. Pergunta uma coisa, vocês estão, para se provar até essa briga anterior do Fabiano, do pai, que estava numa Pajero branca, vocês estão pedindo as câmeras de monitoramento até do CT ou de imóveis do local, que mostrem que teve uma pré-briga antes de parar no farol e antes de ele levar o capacete na cara? Para mostrar que ele estava em reação, na verdade, a uma ação? Veja, a reação dele é ao golpe de capacete no rosto. Essa é a reação. Tá. Agora, cabe ao motociclista provar, e isso por intermédio do advogado, do delegado, está funcionando como um verdadeiro advogado da sedizente vítima, né? O que nós temos que ter da autoridade que está apurando os fatos é efetivamente uma neutralidade. Isso não está acontecendo no caso. Sim. Se elegeu ali um culpado e passou-se a encontrar elementos que possam fazer crer que ele realmente não tem sequer direito à defesa. Isso nós não vamos permitir. Isso cabe a quem alega. Sim. Né? O ônus da prova incumbe a quem alega. O motociclista não consegue dizer o porquê que ele abordou e deu a capacetada, ali a cacetada, a pancada no Fabiano Nicolini. Caberia aquele que está funcionando quase como que é advogado dele, no caso o delegado, de comprovar isso. Ele simplesmente engole essa história que o motociclista coloca e pronto. Então isso cabe a ele, efetivamente, demonstrar que o Fabiano Nicolini o trancou, que o Fabiano Nicolini fez alguma coisa. O fato é que a imagem captada tem dele abordando ali o Fabiano Nicolini, que naquele momento não sabe se vai ser assaltado, se o motociclista vai assaltar, se o motociclista vai sequestrar, e a pancada que ele levou. É isso que nós temos ali e a reação dele pronta. Uma pergunta antes sobre o Fabiano. Naquele momento que ele está indo, ele vai em cima da moto, ele bate na árvore, a sensação que eu tenho, pelo menos, é que ele quer arrancar aquela árvore e matar aquele motoboy naquele momento, porque ele vai com o carro, ele dá ré, o motoboy está aqui, ele corre para cá, ele fica tentando ir para cima do motoboy. Qual era o recado que ele estava tentando dar naquilo? Era só assustar? É uma reação, como eu te disse. Mas era só assustar o motoboy, não era tentar realmente passar com o carro por cima dele? Dentro de uma reação, o que eu posso te garantir é que não teve nenhuma intenção homicida. Porque se ele tivesse, ele tinha plenas condições, e isso nós estamos periciando aquele vídeo, a demonstrar que ele tinha plenas convicções de esmagar esse motociclista na parede. Não fez porque não quis. Não quis, não teve intenção. Não tendo intenção, não se dá para falar em tentativa de homicídio. Então ele não estava em surto? Estava sim, não há nenhuma dúvida que ele estava ali sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação, o severo golpe. Mas a pessoa em surto, ela tem controle dos seus atos? Quem me responderia isso melhor seria os meus peritos criminológicos que eu geralmente entrevisto. Mas pelo que eu entrevisto geralmente esses peritos psiquiatras forenses e os psicólogos criminais, eles me explicam que a pessoa em surto ela não tem controle. Então, se ele tivesse, por exemplo, passado por cima dele, realmente ele não tinha controle. O que você está me contando aqui é que ele tinha algum controle, ele não passa, então ele tinha consciência do que estava acontecendo. Veja, ele tinha consciência, porque senão ele teria assassinado aquele motociclista. O que eu digo e reafirmo é que ele estava sob o domínio de uma violenta emoção proporcionada por uma injusta agressão que ele sofreu. Isso eu te asseguro. Tá? E você pode procurar na melhor doutrina
nos melhores psiquiatras forenses, que eles vão detalhadamente fazer uma distinção muito clara do que é insurto e do que é o domínio da violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação. Perceba, ele vai recobrando a consciência e ele sai. Quem sai da cena é ele foge. O motociclista chama mais pessoas e continuam com aquelas agressões. Porque não é só a agressão proporcionada pelo motociclista, potencializada pelo golpe do capacete, mas também o chamar de mais pessoas para continuarem com aquilo. Ele tenta chamar a polícia, ele vai até a casa dele para se socorrer, pede socorro aos familiares e continua sendo perseguido. O crime continua, o crime é do motociclista. O dele é uma reação. Ele continua e ainda é perseguido, isso é constrangimento ilegal. Ele ainda é perseguido, é ameaçado e as coisas vão se sucedendo a partir de ações proporcionadas pelo grupo de motociclistas. Coronel, Oi. Isso é mais comum do que a gente imagina no dia a dia hoje das grandes cidades, inclusive, quer dizer, Campinas é uma grande cidade Sim. também, em qualquer cidade, porque eu acho que hoje a gente está vivendo uma grande falta de educação. Sem dúvida. E principalmente no trânsito. De todos, motociclistas, motoristas, o pedestre não tem muita segurança na rua, o motorista joga o carro em cima do pedestre, o motociclista vem nos corredores batendo em retrovisor, arranhando o carro, chutando o carro. Ciclista também. Ciclista também não respeita nada, eles adoram se fazer vítima, mas não respeitam nada também. Outra coisa que a gente falou, quando um motociclista se envolve num problema, aparece mais 10 para em cima do motorista. O cara tem que se defender. Não é o caso dessa ocorrência, Carla. Vai me perdoar, o advogado está fazendo o papel dele, eu tenho o maior respeito pelo advogado, mas as alegações que ele diz aí são fúteis, porque realmente eu entendo que o grande vilão dessa história, que inicia a história, é o motociclista. Inicia ali com aquela capacetada, isso não há dúvida. A partir daí, ele se torna o perseguido. Falar que o rapaz não tentou matar ele é só olhar o vídeo. Tanto que ele tentou, ele não matou, porque ele não conseguiu por vários, ele vai e volta, ele bate o carro no poste, na tentativa de esmagá-lo. Então, as imagens depõem contra o próprio cidadão do carro. Ele vai ter, no meu entendimento, a melhor defesa dele é justamente a violenta emoção. Ele tem que alegar que ele perdeu a cabeça, passar no psicólogo, fazer um atestado de insanidade, alguma coisa, porque qualquer um está sujeito a isso. Não estou dizendo que ele é um mau cidadão por causa dele, ele perdeu a visão, visão em túnel, ele perdeu a razão ali, ele ficou louco. Falei, o carro dele foi destruído e ele não estava nem aí. Então, agora, falar que ele não tinha a intenção, as imagens são claras, entendeu? E aí o professor Thiago Pavinato aqui, ao longo de vários programas, ele nos ensina uma questão que é muito interessante, né? Que a reação, ela tem que ser igual para os dois lados. Eu não posso te dar um soco e você me dar um tiro. É o excesso, né? Porque aí você, né, a força do outro lado é muito maior. Exato. Então ele te deu uma capacetada. Então você sai e, sei lá, desce um soco nele. Se ele desse só ré, tudo bem, porque era a arma que ele tinha no momento. Então foi desproporcional, é isso? Mais uma vez, claro, a legítima defesa é proporcional. É você, frente a um risco à sua vida, à tua integridade ou de terceiro, a lei te faculta, ela não te obriga, ela te dá a opção de agir proporcionalmente à ameaça contra aquele que provoca a ameaça. Então, ele levou uma capacetada, ele podia reagir com aquela ré bastou. Ou dar um murro na cara do outro, foi ali no aquela momento. ré bastou. Mas depois que ele dá mais meia dúzia de ré, já fica mais complicado. Porque aí ele começou uma agressão nova. A primeira agressão, o estopim, ele respondeu com atropelamento de ré. A partir dali é ele que provoca a nova agressão. Pode-se falar que é violenta emoção? Olha, um caso pode-se, claro, sim. Há uma violenta emoção como atenuante, mas também há uma hipótese de um laudo psiquiátrico dizer que nesses momentos ele realmente perde a sanidade, que é o caso da incapacidade acidental, que os códigos de Portugal, Código Civil de Portugal, da Alemanha, da Itália já previam, e o Código Civil de 2002, com a reforma de 2016, prevê. Uma pessoa sã, uma pessoa capaz, uma pessoa imputável, por conta de determinado acontecimento, ela se torna
inimputável, ela se torna incapaz de compreender os seus atos. Mas isso tem que ser levado seriamente, conjuntamente com psicólogos e com psiquiatras, para analisarem aquela situação. Do pai. Do filho eu já acho mais difícil. Eu posso tomar as dores do meu pai, mas eu não posso dizer que eu sou vítima da mesma violenta emoção, porque eu não vivi aquilo. Eu não vivi aquilo. E ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Não. Se alguém violenta meu pai, eu preciso procurar a polícia. Eu não posso ir atrás porque eu amo meu pai. Exato. Então, assim, o filho, ele não tem justificativa, no meu ponto de vista, de violenta emoção. O pai, sim. E talvez até a questão da imputabilidade, por conta dessa incapacidade acidental, né, da capacetada, tenha ocasionado isso. Mas o fato é que legítima defesa não existe, porque ela é sempre proporcional. Ele levou uma capacetada com a arma branca que o motoboy tinha e ele retribuiu com a sua cólera, ou até por medo de que ele fosse voltar com outras pessoas, eu não sei. O que as pessoas pensam, a gente nunca vai saber, só as pessoas sabem. E a gente só sabe se elas confessam. Porque, é claro, se ele estivesse defendendo, na hora que ele atropelou a primeira vez a motocicleta caiu, já ficou incapacitado, ele tivesse ido embora, resolveu o problema, não, ele vai e volta, vai e volta. Podia ter ido para a polícia. Sim, se ele ligou 3 vezes você falou uma coisa, polícia, você ele falou uma poderia coisa ter ido. muito importante, ninguém pode fazer justiça com a própria. Isso é um princípio democrático, é o princípio básico da democracia. O que me chama a atenção ali também é porque, enfim, o carro dele, ele estava andando com o carro, tanto que ele sai. Por que ele não foi atrás de uma viatura policial, né? Até para, olha, eu estou sendo Porque perseguido. ele ficou com medo de assumir a responsabilidade do que ele fez também. Então, mas se ele estava ali com medo de ser sequestrado, com medo de alguma coisa, Exato. Então, automaticamente você corre, né? Eu preciso achar uma viatura, ele precisa comprovar, sabe, buzina, ele precisa comprovar faz que uma ligou para a confusão. polícia. Tem que Isso estar no precisa, porque é uma coisa um pouco confusa, né, na narrativa. Porque se ele estivesse preocupado em estar com as autoridades, no momento em que ele destrói a moto do motoboy, ele tinha a oportunidade de ter saído dali e ido até a polícia. Mas ele tenta. Então, assim, a situação dele depois do primeiro atropelamento só se agrava. Se ele tinha uma situação ruim naquele momento para procurar a polícia, a situação dele era pior. Porque a segunda etapa, né, desse show bizarro começa por conta dele. Ele insiste, ele desce do carro. Exato. Mas antes da gente avançar, eu quero voltar para essa questão da educação do trânsito, porque isso é um problema muito sério. Eu acho que isso tende a piorar. Olha, só mais uma coisa, a questão da intenção, que eu lembrei agora, eu tinha esquecido. Fale. O direito tem uma figura que se chama dolo eventual. Não dá para falar que ele não tinha intenção, nem o pai, nem o filho. Mesmo que eu diga, eu não tinha intenção de matar, eu queria só destruir a moto e dar um susto. Tudo bem, é a reserva mental, só ele sabe se é verdade ou não. Mas o direito prevendo essa questão, este problema da pessoa não assumir em uma situação ser nebulosa como essa, ela cria a figura do dolo eventual. Ok, você não teve a intenção de matar, mas com o seu movimento você assumiu esse risco, Sim. Então você teve a intenção. Sim, exatamente. Exatamente. Mas vamos... Desculpa, era só para eu lembrar disso, porque eu tinha me esquecido e queria deixar isso claro. Mas aí vamos voltar para a questão da educação do trânsito, porque isso é um problema. E eu acho que crimes como esse, né, situações como essa, elas vão continuar, vai virar uma epidemia, né? Principalmente nas grandes cidades. A gente precisa, os motoboys, eles nos auxiliam muito, Sim. né? Eles fazem entregas, a gente não vive hoje sem eles. Mas eles foram, o que eu sinto é o seguinte, você tinha as vias públicas e eles foram colocados ali de qualquer jeito, né? E foram feitos arremedos. Então você anda aqui no meio, você passa por aqui, ele buzina. Não existe um respeito, não existe um... É que nem a questão da bicicleta, que para mim também é um outro problema. Ah, não, temos que colocar a bicicleta, porque a bicicleta é boa, ela vai diminuir o problema, né, de, vamos dizer, da complicação aí de emissão de gás carbônico, ele é um meio de transporte... verde, e é realmente importante. Mas as coisas não são feitas, né, de forma pensada, bem estruturada, inclusive pelos nossos agentes Mas públicos. A educação no trânsito é um reflexo da educação no país, né? Nosso povo não tem educação.
Nosso povo, a cultura do nosso povo é muito complicada. Quando o cara... Eu lembro que eu esqueço um desenho da Disney. Do Pateta. Eu vi isso no... Senhor Andante, Senhor Volante. 80, Lembra disso do Pateta? Exatamente. Esse desenho, nós vimos no Barro Branco, eles passavam para mim, eu tinha visto como moleque. Enquanto ele é o Senhor Andante, ele é uma pessoa... A hora que ele vira o Senhor Volante, que ele senta no carro, ele se transforma num monstro, porque ele sente a força da máquina, né? E isso é uma realidade. Quando o cara senta no carro, ele se sente poderoso, ele tem velocidade, ele tem torque. Então ele quer passar em cima dos outros. Então onde você não respeita o pedestre, onde você não respeita o farol vermelho, é onde você não respeita a faixa. E isso vai criando até o dia que acontece essa situação. Porque uma outra coisa que eu, como policial, sou obrigado a pensar. A vida pregressa de todos os envolvidos. Eles tinham passagem pela polícia? Alguns deles já tinham tido problema? Eu não sei porque eu não conheço. Ouvi dizer que alguns deles já tinham problemas com a justiça. Ou seja, são pessoas que até por essa situação talvez já estejam acostumados com esse tipo de discussão. Então, talvez se fosse um outro cidadão que nunca tivesse problema, mais pacato, talvez ele tivesse, desculpa. Ele recuasse, então. Né? Agora, o cara não, ele vai se sentindo poderoso, ele briga um dia no trânsito, ele briga 2, ele briga 3, talvez o cara brigasse todo dia, um motoboy, não sei, até que chegou o dia dele. Chegou o dia dele. Você é valente 1, 2, 3, 10, 20, 100 vezes, até o dia que chega a sua vez de tomar uma pancada. Então, é muito cauteloso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando o motoboy agride, aí é uma achologia aqui completa da minha cabeça. A intenção dele era só de, tipo, eu vou bater em você porque eu tô com raiva de você, porque você me fechou? Ou existe a possibilidade de ter alguma outra armação para criar essa situação e outros motoboys chegarem e eles poderiam estar pensando em algo criminoso para cima dessa pessoa? É uma coisa de um machismo aqui. A gente só vai saber no caso a caso. Não tem como definir. Pelas imagens ali, a gente nota que ele agride quando o cara começa a sair com o carro. Eles conversaram, aparentemente não é uma conversa muito agressiva. Eu acho que na hora de ir embora o cara manda ele para aquele lugar. A impressão que eu tenho é porque o cara ele reage dessa maneira. Mas você vê que quando ele bate, ele já foge. Ele não vai atrás do cara, ele bate e foge. A intenção dele, pelo menos nas imagens, que me dá a intenção que ele pretende fugir. E aí que o outro, no dia de fúria, perde a cabeça também. E parece ser uma coisa comum, porque a menina que filma, ela fala, ele vai bater com capacete nele. Ele vai bater com capacete nele. A população está esperando isso. Ou seja, é algo conhecido. Já é algo comum. Então, mas essa provocação, eu digo, essa provocação, ela é intencional, não só porque eu quero te xingar, ou existe uma intenção para cometer aqui algum outro crime? Ali são os dois machão. Você vê que o cara tá no carro, presta atenção, se quiser até pôr a imagem depois, ele tá no carro, ele tá com a cara aqui, assim, pô, o cara, ele tinha que estar prevendo, que o cara tá com um capacete na mão, ou um murro na minha cara, ele ia me dar, eu tenho que estar conversando com o cara, mas o vidro, com distância. Não, ele põe a cara pra fora, numa de encarando, mas o que você tá querendo e tal. Então, o que eu falei, vamos lá, como ele tá praticamente debruçado na janela, é uma sucessão de erros. Eles deviam ter se desculpado, desculpa se eu te fechei, não tive intenção, me perdoa, não. Essa hora, tá vendo? Algum xingo aconteceu, ele sai, eu acho interessante que ele corta a imagem, você notou que ele sai pra cá, a imagem seguinte ele atropelando. Eu não entendi essa sequência de imagens também. Como é que ele passou tão rápido? Eu não entendi, ali? Depois a pessoa segue. Porque a pessoa que, pelo que eu entendi, que tá no carro, tem uma pessoa aqui do lado, eles estão aqui e a pessoa tá aqui. Então, ela tá filmando aqui. Quando eles voltam, o carro volta por aqui, por trás dela. Então, ela não tem... Ela tem um ponto cego aqui, que pode ser que aquela viradinha do iPhone, uma pessoa que fez essas imagens. Não dá pra saber. Acho que ele dá uma volta ali, né? Tá vendo? Ele sai pra direita. E por uma infelicidade, né? Se tivesse aí, né? Talvez uma viatura de polícia passando. Eu acho que depois disso aí deve haver uma pequena perseguição, um pequeno acompanhamento, onde ele alcança a moto e faz toda essa loucura. Mas enfim, é uma sequência de erros que desencadeou uma coisa terrível e poderia ter sido um resultado pior, ainda poderia ter trazido a morte de qualquer um deles. E depois que morreu, não adianta chorar porque não vai ter como retornar. Não. Então, o que a gente fala para todo cidadão, evite briga, evite discussão. É mais fácil pedir desculpa, é mais fácil falar, me desculpe, não tive intenção. Tanto o motociclista quanto o motorista, se eles tivessem conversado mais amigavelmente, olha só, nós temos praticamente todos os feridos envolvidos, os dois motociclistas, o motorista que agora é um foragido da justiça. O cara, ele e o filho são foragidos. O filho de 17 anos, coitado, mal começou a viver, já está sendo considerado foragido. Olha que situação, tudo por causa de 1 minuto que faltou o pensamento de uma pessoa. A gente tentou entrevistar um dos motoboys, um dos entregadores, o Rafael Ferraz, mas a advogada dele
se recusou. A gente também tentou falar com o delegado do caso, mas ele ainda não entrou em contato conosco. Então fica aberto, caso eles queiram falar, né, prestar aí uma entrevista para a gente gente possa colocar no canal. E aí eu vou pedir para que o Fernando coloque aí o vídeo 3. Por favor. Aquilo era um domingo, correto? Correto. Que horas que era, mais ou menos? Era um domingo logo após o almoço, foi feito um churrasco em casa. O Fabiano, a constituição familiar do Fabiano é o Fabiano, a esposa, 2 filhos, né? O Tiago é um deles, um filho menor, e o Tiago tem 2 filhinhas pequenas, 2 filhinhas de tenra idade, todos moram juntos, inclusive a mãe do Fabiano, vó do Tiago, mora junto com eles, é uma senhora de 74 anos que mora junto com eles. Era um domingo, eles haviam feito um churrasco de família, e um primo, a família toda mora naquele bairro, um primo os convidou para jogar baralho, jogar uma partida de baralho, para finalizar o domingo. E foi nesse deslocamento dentro do bairro que ocorreu essa abordagem do motociclista. Eles tinham ingerido álcool ou drogas? Exatamente por ser um domingo à tarde, um churrasco, eles tinham tomado bebida alcoólica, usado algum tipo de droga, não? De maneira nenhuma. Trata-se de uma família assim, tradicional, uma família tranquila, não tem o hábito não são drogados, não tem o hábito de ingerir bebida alcoólica, até porque evangélicos são, eles têm muito cumprimento dos deveres para com o evangelho, não tomam álcool. Essa mesma pergunta eu enderecei a eles e eu recebi isso como resposta e pude confirmar, porque estive ali dentro da família deles e pude confirmar o quão devotos são aí do evangelho, não tomam álcool. E foi feito algum exame no IML? Deu tempo, não deu? Não acabou não sendo necessário? Veja, ele sequer conseguiu que a polícia militar fosse até ele. Ele sequer conseguiu que a polícia militar fosse socorrê-lo daquilo tudo. O que ele conseguiu foi, na mesma madrugada, um delegado de plantão pediu a um juiz de plantão, com uma narrativa absolutamente unilateral do motociclista e aquela imagem, que decretou a prisão dele. A partir daí, ele foi procurando se defender, demonstrar o que tinha ocorrido, entender o que estava acontecendo e resultou no que resultou, né? Mas não foi solicitado pelo delegado exames a palavra me fugiu agora. Aqueles exames para detectar no sangue se tem álcool e drogas? Sequer o delegado quis ouvi-los. Os filhos foram ouvidos espontaneamente porque eu levei. O Tiago, a avó do Tiago, mãe do Fabiano foram levados. Existia uma preocupação, sim, do delegado de polícia em fazer com que a narrativa prestada pelos motoboys fosse confirmada. Então não existiu uma visão ampla e geral de tudo o que aconteceu. Por exemplo, quem são aqueles motoboys? De quem se tratam essas pessoas? Por que abordaram daquela maneira? Porque eu tenho minhas dúvidas, isso carece de uma investigação. Por que abordar daquela maneira? Veja, nós temos 5 motoboys intensamente naquela cena, perseguindo o carro, agredindo o Fabiano e receberam uma reação. Foi isso que aconteceu. Doutor, o que trouxe o inquérito de novidades para o senhor até para a defesa do Fabiano e do filho dele? A grande novidade desse inquérito é aquilo que eu já desconfiava, que é a ausência absoluta de atender aquilo que o inquérito policial deve atingir, que é o esclarecimento dos fatos. Infelizmente, o que o delegado fez foi pegar a narrativa acusatória que acendia mais aos olhos da mídia, acendia mais aos olhos da população e carregar, potencializar tudo aquilo. Então, você tem uma ausência completa de apuração efetiva do que realmente aconteceu. Você tem, por exemplo, por parte do Fabiano Nicolini, você tem ele enviando, por intermédio de seus advogados, as pessoas da família para esclarecer os fatos. Você não tem nenhuma apuração para tentar descobrir qual era o propósito daquele motociclista, qual era o propósito daquele grupo de 5 motociclistas. Quem são os motociclistas? São assaltantes? São trabalhadores? O fato é que você, numa consulta rápida aos que foram ouvidos,
você enxerga ali traficantes, ladrões, quadrilheiros, Os receptadores. Sim, os motociclistas, né? Os motociclistas. Eu não posso colocar os motoboys são pessoas honradíssimas. Motoboy é uma profissão. Eu tenho na minha motoboy é uma profissão, são honrados. Eu tenho na minha família motoboys, entregadores, que são pessoas absolutamente dignas, e tenho amigos motoboys, né? Então eu digo os motociclistas, porque esse grupo simplesmente ele não foi investigado. E um grupo que estabeleceu uma batalha campal num domingo contra um pai de família, um homem de quase 50 anos, infinitamente mais fraco do que aquele motociclista que o atacou em um primeiro momento, e eles foram sendo cercados, não se investigou absolutamente nada. Tratavam-se de ladrões condenados, eles são condenados por roubo, um investigado, o outro é condenado, cumpre pena no aberto, traficante condenado. Quer dizer, tem que ter esses olhos. A população ela está à mercê de tudo e de todos. Agora, se tiver uma visão de um delegado de polícia nesse sentido, essa falta de malícia, para dizer o menos, nós estamos assim, em situação muito difícil. Que fica aqui, que fique consignado essa reflexão que nós temos que ter. Os motoqueiros que foram julgados e condenados, eles estavam foragidos? Não. Não, eles estavam cumprindo, dois estão cumprindo em regime aberto, né? Porque no Brasil nós temos o regime fechado, inicialmente fechado, semi-aberto e aberto. Sim. Então ele vai cumprindo um percentual de pena até chegar no regime aberto. Dois desses estavam em regime aberto. E um deles é investigado no roubo. Ele é objeto de investigação em um roubo. E nada disso é levado em conta pela autoridade policial. Aí voltando aqui, eu entendo a linha de condução do doutor Cláudio, mas, como estávamos comentando, um crime não justifica o outro. Exatamente, não é só isso, a gente tem que falar desse acontecimento, não desvirtua tudo. De outros crimes, porque aí, ou seja, então, porque, digamos, essa pessoa, ela está respondendo a um outro crime, então se justifica cometer um crime contra ela, é uma alegação. Se for crime por crime, eu acho que também o rapaz da Mitsubishi também tinha crimes respondidos, não tinha? Pelo que eu ouvi falar. Ele foi absolvido então, mas tinha do mesmo caso e tem boletins de ocorrência aberto. Então, assim, se equiparam. Né? Não se pode olhar para a vida pregressa. Você tem que olhar o crime, né? São os fatos do crime. Quando ele era criança, ele roubava a cestinha da coleta. Não, vamos matá-lo. Então ele é culpado. Porque é uma narrativa que fica muito louca. Não, né? ele tenta desvirtuar tanto a ação do cliente dele, ele bota a culpa na polícia militar, ele bota a culpa no delegado, ele bota a culpa nos caras. Então daqui a pouco vão canonizar o cliente dele, porque ele não fez nada, mas as imagens são claras. Entendeu? Ninguém está acusando ninguém, nós estamos aqui até conversando e dizendo que ele perdeu a cabeça. Então isso poderia ser um surto. Sim, é um surto. O que poderia acontecer com qualquer cidadão. E isso é uma coisa gravíssima. Ele tentou, sim, matar o rapaz. Está na cara aí. Depois aquele menino dá uma ré no carro, destrói um outro carro que não tinha nada a ver com a história. E se não tentou, aceitou o resultado. Exatamente. Era só, já que eles estavam fugindo para não ser... Eles deveriam ter ido para um quartel da polícia, para uma praça pública, para um posto de gasolina. Teria evitado todo esse problema. Aí eu me pergunto, coronel, porque ele está foragido. Primeiro, eu acho que isso não é um caso de prisão. Também acho que não. Temporária, preventiva, qualquer prisão. Eu também achei um pouco exagero. Mas isso é uma razão para uma pessoa fugir. Né? Ninguém quer ser preso sem razão. Por outro lado, por que ele não procurou a polícia? Se ele tentou ligar 3 vezes, ele tinha ingerido álcool? Porque se ele procurasse a polícia, ele ia fazer um exame. Se fosse eu, faria questão de fazer o exame de dosagem alcoólica para mostrar que eu não tinha ingerido Ou álcool. ele foragiu para que o efeito da é uma questão, eu não sei. Para que isso passasse no sangue e o teste posterior não desse nada. Frustrasse essa prova. Porque isso é uma frustração processual. É uma fraude processual. Você está atrapalhando a investigação. E nesse caso isso é fundamental. Porque se ele ingeriu álcool ou drogas, ele tem culpa presumida. Mas não é o delegado que tem que pedir isso? Mas ele está foragido. Não, mas é o que acontece. Enfim, ele está foragido, mas Como ele não se apresentou. Não, mas ele se apresentou no distrito no dia? Não, só o filho. Só o filho. Então por que ele não se apresentou? Por que ele não foi lá e fez questão de fazer os boletins contra os indivíduos? Por que ele não bateu na tecla? Os caras me atacaram. E muito me incomoda. Deve incomodar o coronel mais ainda, que é evangélico, né? O recurso ao Coringa Jesus. Não, para. Mas se ele segue tanto Jesus, devia ter dado a nuca para levar esse papo de que evangélico não bebe é mentira. Eu sou evangélico desde que nasci, sou crente
E eu não bebo porque eu não gosto, mas eu conheço um monte de gente que bebe. Então não vem querer dizer que agora o cara é evangélico, querer usar o argumento da igreja, da religião, para dizer que ele não cometeria o crime. As imagens são claras. É isso que eu tenho que falar. Eu acho que ele realmente teve um surto, ele tem que se apegar nisso para se defender. Eu não acho que ele faria isso em sã consciência. Ninguém mata alguém em sã consciência. Ninguém atropela um motociclista. Ele não tinha o desejo, né? Ali, na hora, eu acho que ele até tinha, mas ele jamais teria, antes daquele momento, exato, antes daquele gatilho, ele jamais teria pensado nisso, porque um domingo, que ele queria arrumar problema, para quem quer arrumar problema no domingo à tarde? Quem quer arrumar problema? Saiu do churrasco com a família, vou arrumar uma zica, arrumar um problema, ninguém quer. Então, realmente, é claro isso, que foi um distúrbio, aquela loucura que aconteceu de segundos, que desgraçou a vida, quase desgraçou a vida mais ainda deles. Agora tem que se apegar, agora ficar botando culpa nos outros e dizendo que não aconteceu é temerário, porque as imagens são claras, né? E aí eu vou pedir para o Fernando... E os motoboys também, né? Não também, se safam. Não tinha que, porque dado a capacitada, os outros não deviam ter que perseguir. Tem que responder por isso. Os motoboys deveriam ter chamado a polícia, né? Porque eles estão de moto rapidinho, eles encontram uma viatura e falam, olha, está acontecendo uma baita de uma confusão. E se está incondicional, nem chama a polícia, esquece. Sabe? Ele falou, se o advogado fala que eles estão no regime aberto e tal, então os caras já, entendeu? Até onde eles queriam que uma viatura estivesse ali. É estranho, realmente é estranho. Então, mas contra a imagens, fica difícil você alegar qualquer coisa. Não, mas o que eu digo, se o motoboy quer ajudar, de fato quer ajudar, ele está vendo o outro em perigo, ele está com uma moto, que ele tem, né, mais mobilidade, ele rapidamente ele dá uma volta, eles conhecem as ruas. Ele bate a foto do carro. Não, mas ele vai atrás de uma viatura da PM e fala, olha, está acontecendo isso na rua tal. Sim. A PM rapidamente se desloca e vai para lá. Liga pro passa SAMU. Um rádio, entendeu? Faz alguma coisa, mas não adianta, é aquela tal história, você vai fazer justiça com as próprias mãos ou você vai procurar a melhor justiça. A melhor justiça é essa. Eu estou com uma moto, eu conheço bem a cidade, todas as ruas. Inclusive, eles sabem onde estão as viaturas policiais. Elas fazem rondas, tem os postos de policiamento, tem as delegacias. Rapidamente eles teriam você não vai atrás chegado até onde... Você não vai atrás do agressor do seu amigo para recitar poesia. E outra coisa que ele fala, que não justifica, ele fala que o rapaz fez menção de puxar uma arma. Vai desculpar, mas a gente pode olhar no vídeo, quando a Hilux pega o rapaz do lado do poste, ele está com as duas mãos no guidão. Ele não fez gesto nenhum de pegar arma. Então, são argumentos que as imagens contradizem, entendeu? Uhum. Por isso que eu acho que ele está investindo num caminho aí que eu não sei qual vai ser, mas eu entendo o desespero, a violenta emoção, a raiva, tudo aquilo. Mas alegar que eles tentaram matá-lo... Esse caso é engraçado. O agressor fez do agredido agressor. E aí o agredido, em segundo lugar, chamou os colegas para agredir e não contava que o agredido que virou agressor também ia ter sua trupe de doidos para irem atrás dele. Aí a gente tem um vídeo que o Beto até entrevistou o Christian, né, que ele é psicólogo também, criminalista. Ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é surto. Aí a gente volta a discutir. Você solta, por favor. Doutor, o que são surtos psicóticos? Dentro do grupo de transtornos mentais, nós temos os transtornos esquizofrênicos e psicóticos. O surto é uma cisão, é uma dissociação da realidade, é uma separação. Quando eu digo um quadro dissociativo, eu estou dizendo que nós temos um movimento com a realidade. Por exemplo, nós temos a senso-percepção, que é a audição, visão, olfato, tato. Nós temos os sentidos. A alteração desses sentidos são caracterizados como alucinações. Então, por exemplo, se agora uma banda toca aqui perto da gente, nós vamos ouvir, tanto eu quanto você. Mas eu posso ouvir uma banda sozinho. Né? Eu posso ouvir gritos. Então, nós dois, se alguém gritar aqui dentro, vamos ouvir um grito. Mas eu posso ouvir esse grito sozinho. Então, essa alteração neurológica, neuropsiquiátrica da senso-percepção caracteriza a alucinação. Junto com a alucinação, aquilo que em esquizofrenia se chama de sintomas positivos, nós temos os delírios, que é uma alteração da forma de pensar e refletir a realidade. Então, imagina que eu tenho um delírio no meu pensamento, que é uma função cognitiva específica, a senso-percepção é outra. Isso parece confuso, mas é basicamente assim. Imagina que o cérebro está muito acelerado,
acelera tudo e desorganiza a minha percepção, meu pensamento, tudo fica bagunçado. Então, eu não consigo pensar na ordem certa, interpretar a realidade do momento certo. Eu começo a ouvir coisas que não estavam ali, mas que estão guardadas ali na minha memória, associadas à voz de alguma pessoa. É uma desorganização, literalmente uma bagunça interna. Essa bagunça interna se chama de surto, essa cisão com a realidade. A realidade, eu estou consciente aqui, estou te vendo, eu estou te ouvindo, as pessoas que estão no estúdio, eu estou vendo essa TV. Eu estou consciente do ambiente que eu estou psiquicamente consciente, que a gente chama de auto e halo psíquico. Quando eu perco essa realidade internamente, senso perceptiva e no meu pensamento, eu desorganizo a minha orientação aonde eu estou, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. O que causa um surto, essa cisão, essa dissociação? Primeiro, as doenças pré-existentes, como a própria esquizofrenia, ou como transtornos psicóticos breves, ou também transtornos delirantes, podem causar isso. Estressores específicos, o dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós temos uma série de desafios no dia. Então, se manter equilibrado durante o dia, frente às frustrações do dia, exige uma energia psíquica, uma percepção consciente da realidade. Como eu vou gerir o meu dia. Então, esse gerenciamento do dia, eu preciso de funções cognitivas adaptadas, perceptivas, em comunhão. Essas funções cognitivas têm que estar em comunhão. Na hora que eu tenho essa desorganização frente a estressores, frente a problemas, frente a frustrações, eu posso ter reações de raiva. Mas a reação de raiva é uma reação normal, é uma reação emocional. A raiva é uma emoção. Sendo uma emoção, ela tem uma resposta neurológica a partir de um estímulo ambiental. No momento que essa raiva vai para um platô 2, eu posso ter ali um transtorno explosivo intermitente. Então, eu reajo impulsivamente, com muita agressividade, frente a um motivador específico. Só uma coisa, o surto depois vem a explosão, é isso? Ou eles são não, paralelos? A primeira raiva. Tá. Eu estou começando lá de baixo. A raiva que todos nós temos no dia a dia. Alguma pessoa fala diferente contigo, te irrita, você já chega no trabalho irritado por algum motivo e já desconta no outro, ou quando chega em casa já desconta porque teve raiva no trabalho, ou porque brigou no trânsito, ou porque teve alguma situação que causou um desconforto. Então você fica pensando naquilo, você pode mexer com complexos internos, crenças internas também. Isso é mais no campo da psicoterapia, descobrir o porquê que aquilo te ocasionou raiva, aquilo te mobilizou tanta energia interna, por que você deu tanta atenção para aquele problema, sendo que em outro momento, em outro estado mental, você até daria risada daquilo. Mas naquele momento, aquilo foi tua zona vermelha. Isso é a raiva. Nós temos respostas de raiva, que é uma resposta adaptativa para a sobrevivência também. Então, precisamos ter raiva para sobreviver. Isso é um alerta de proteção, de adaptação social também. Então, se eu estou com raiva, você vai mudar o teu comportamento comigo. Então, tu poderia... E a raiva, é engraçado, importante dizer isso, que a raiva evita conflitos maiores. São sinais, são signos, principalmente entre machos, de várias espécies. Imagina que eles começam ali a rosnar um para o outro. Então, esse é um sinal para não ter briga, para dizer, olha, se você vier para cima de mim, vai ter briga. Então, agressão verbal é um pré-requisito para não ter briga física. Então, a gente se estressa xingando o outro e não briga. São sinais comportamentais. Isso é a raiva, que é o básico. Tem respostas impulsivas mais agressivas, que eu começo a agredir verbalmente. Então, tem um outro degrau, que é agredir fisicamente. E tem um outro degrau, que eu posso até matar uma pessoa. Nesse grau último, eu posso ter um surto, que é essa dissociação da realidade, posso ter um transtorno explosivo intermitente, que é uma explosão em momentos específicos. O transtorno explosivo intermitente não é um quadro de esquizofrenia, não é um quadro psicótico. Há pessoas com esse transtorno especificamente, ela não surta em função de um delírio, de uma alucinação. É apenas uma resposta impulsiva de raiva excessiva. E ela age, faz muita besteira e pode matar uma pessoa também. Então,
O surto psicótico é caracterizado por esses transtornos positivos principais são alucinação e delírio, e o transtorno explosivo intermitente não se enquadra esses sintomas psicóticos, que são esses sintomas que são psicóticos no sentido de alucinar e delirar, então não fazem parte. Não é tão claro isso. É o famoso sair de si, que é comumente conhecido. A pessoa sai dela, eu saí de mim e não controlei mais nada do que eu pensava e do que eu agia. Se eu dissocio, eu saio de mim e fico cego. Há indivíduos que agem e dizem, olha, eu não lembro. É verdade. A minoria é verdade. Não chega nem a 3% que realmente afeta uma outra função cognitiva que é a memória. Mas o fato de você ter memória não significa que você não estivesse nessa explosão. O fato de você lembrar o que fez não invalida que você estivesse na explosão. A explosão é uma coisa, a dissociação e o surto é outra. Uma pergunta, o surto somente pessoas com esquizofrenia, algum outro problema mental que pode ter? Há alguns surtos psicóticos, Beto, que são provenientes de bebida alcoólica, do uso abusivo de drogas, são episódicos. Então, posso ter um surto episódico, sem ter efetivamente um quadro de esquizofrenia. Mas é um surto. Mas é um surto, mas é mais raro. Porque você está, na verdade, o teu start, o seu gatilho foi uma droga, foi uma bebida. Exato. Não foi a sua própria mente, o seu próprio ser. Isso. Qualquer pessoa pode ter essa outra... o surto, eu entendi que somente você só pode ter um surto... quadro psicótico específico. Um quadro psicótico ou se você estiver dominado por algo que você ingeriu e não te descontrolou. Até um remédio pode dar isso. Dependendo de um remédio. Dependendo se houve uma hiperestimulação, sim. Agora, a explosão qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa. Agora tem graus de explosão. Explodir... Ter raiva, é aquele dia que tudo dá errado, é o dia de fúria, qualquer um pode ter. Agora é sempre como a gente conversa nos casos aqui, o passo a passo. O primeiro passo, o segundo passo, nós temos a autodeterminação, nós temos os freios emocionais, que é a autodeterminação. Eu posso agir inadequadamente, mas eu posso recuar, pedir desculpa, sair da sala, me levantar, evitar o conflito. Eu posso manter esse conflito até a última instância, que é o momento que eu mato alguém. Uma pessoa em explosão, ela tem controle absoluto ou ela realmente pode chegar ao ponto de matar sem querer mesmo? Foi além. Ela pode, ou ela não, ela tem consciência e aquilo que ela fez, ela tem responsabilidade sobre aquilo? No transtorno psicótico, no surto, perdendo e agindo agressivamente, ela é inimputável. Ela não tem a responsabilidade criminal dela é diminuída, nem presa ela é. Ela é levada para um hospital de custódia mediante um laudo que qualifica, que identifica ela como doente ou que aquele surto, no momento da ação, ela não tinha capacidade de perceber a realidade ou de se autodeterminar. É uma coisa. E aí não é responsável. O outro tem uma crise de raiva, uma explosão. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele poderia ter recuado. Aí é imputável. A imputabilidade, ele tem total responsabilidade e tem um artigo específico daquilo que ele está fazendo, tem uma tipificação penal específica e ele vai responder como imputável perante aquele ato. Entrando no caso específico, esse caso de Campinas, onde um homem estava num carro e diz o motoqueiro que ele teria fechado ele, seria uma briga de trânsito, e ali não se sabe o que está tendo uma discussão no vidro do carro, o motoqueiro dá uma batida de capacete na cabeça do motorista da Pajero. E ali starta o inferno. O dia de fúria elevado à enésima potência, são 3, 4 minutos de terror absoluto que acontece. A gente vai mostrar as imagens também, mas ele bate, ele atropela a moto vai para a calçada, ele passa por cima da moto. A sensação que se tem é que o carro, ele tenta pegar o motoqueiro. O advogado de defesa até fala que em momento nenhum, se ele quisesse atropelar o motoqueiro, ele teria atropelado. E aí daí ele vai para casa, o filho entra numa Hilux,
Isso é um surto, não, isso é uma explosão coletiva? O que é isso? Eu descaracterizaria como um surto psicótico, não me parece, porque há motivadores muito específicos. Então o motorista não estava no sinal, simplesmente imaginou, alucinou, delirou que o motorista da moto agrediu ele. Houve um fato, houve uma discussão. Ele bateu mesmo com o capacete na cabeça dele. Houve uma violência, a partir dali houve uma perda de controle. Teve uma reação exagerada. Isso, uma reação exagerada frente a um ato justificado. Porque ele foi agredido. Mas tudo que ele fez justifica? Não estou dizendo para nós aqui tranquilamente sentados, não. Mas ele talvez tenha sentido em milésima potência a vida dele ameaçada. Bom, ele já jogou o capacete, o que fará mais? Eu tenho que me defender, eu tenho que atacar. Ali há uma perda de controle. Ele começa o ataque. Começa a atropelar, começa a perseguir, ou tentar atropelar. Há uma troca de agressão física. Parece depois que os motoqueiros seguem, ele volta para casa. É questão da crença. Então imagina que se eu acho que eu estou certo, é como um ato de matar em guerra. Não, estou sendo atacado, tenho direito. Tanto que, nem todo mundo sabe disso, na nossa Constituição, não temos, é uma cláusula pétrea, não temos prisão perpétua e pena de morte, salvo em caso de guerra. Então, ali para eles, no movimento inconsciente, era uma situação de guerra. Era o pai sendo atacado e eles atacando. No entanto, uma coisa não justifica a outra. Então, há uma tipificação, houve uma tentativa de homicídio ali. Então, o garoto perseguiu a moto não, o rapaz da moto, o motoboy, não estava com uma arma, com uma faca, não estava mais agredido, ele estava em outra rua, ele foi perseguido e quase morreu. Então, aí voltando, né, a questão do surto, né, como ele explicou. É uma questão que o advogado ali de defesa vai ter que levantar essas questões ali junto ao processo agora, não é isso, professor? Sim, claro, porque essa é a linha de defesa dele, né? É a incapacidade acidental, isso é um termo jurídico. O Dr. Christian aí nos deu uma aula, como sempre faz, dentro do aspecto das ciências da mente. Mas hoje, né, no direito atual, ou se é imputável ou inimputável. Imputável ele é. De acordo com o Código Civil, ele estava num momento de incapacidade acidental. Uhum. Era um momento que ele é um imputável com um imputável com um intervalo de inimputabilidade por conta desse acontecimento, por conta dessa agressão aparentemente gratuita que ele sofreu do motoboy. Então essa é a linha de defesa. Mas essa linha de defesa já está prejudicada porque o acusado está foragido e não pode fazer os exames toxicológicos. Porque se ele tem resquícios de álcool ou outras substâncias no seu organismo, ele tem culpa presumida. Portanto, se o Ministério Público ainda achar interessante, quando receber esse inquérito, poderia até acusá-lo de fraude processual. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui em relação ao inquérito, né? Ele foi fechado de forma muito rápida, né? Foram dias, poucos dias. Isso é comum? Depende do caso. Por exemplo, eu não sei o que se passou entre o advogado e o delegado, não sei o que foi apresentado ao delegado no distrito em si. A gente está ouvindo somente o lado do advogado, entendeu? Eu acho que se o delegado ter dado uma celeridade no processo, é que ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Então, é temerário a gente querer fazer uma acusação ou defesa de algum dos lados. A grande realidade é uma só, ele tomou essa atitude porque ele estava convicto de que havia acontecido algum problema. Então, não sei, é muito estranho, né, essa situação assim, porque se ele era vítima, se ele se disse vítima, ele devia ter se apresentado, ter sustentado a história e não foragido, não fugido, até ele alegar que perdia a cabeça. Eu estava vendo agora, inclusive, aqui, a matéria que pôs agora há pouquinho,
dizendo a família do motoboy, dizendo como vai ficar a nossa vida, o sustento da família. Porra, o cara tinha que, é que eu falo, o cara tem que pensar nisso antes de fazer essas besteiras, porque depois que fez a besteira, tá todo ferrado, agora ele quer acusar alguém para jogar na... coronel, antes de prisão temporária do agressor, quem está em condicional devia voltar para o fechado. Exatamente, eu entendo. Quem está no aberto tinha que voltar para o fechado ontem. Eu entendo o seguinte, se aquele rapaz que bateu com o capacete na cara do outro, ele estava no regime aberto, ele vai ter ele regride a pena. E a família vai falar o que agora? Entendeu? Quem vai sustentar? Porque ele foi o autor da situação também. Ele pai vítima, mas ele tem que responder pelo que ele fez. Então, na realidade, esse caso, eu acho que é um caso para ser estudado, para a gente estar falando agora há pouco, professor, da gente rever a situação da nossa legislação penal. Ela tem que ser um pouco mais endurecida, mais estudada. Porque o nosso Código Penal é de 1940. Então, o que acontecia em 1940 não é o que acontece hoje. O país mudou, a cultura mudou, a mentalidade mudou, a informação mudou, os conceitos mudaram. Eu sou dos anos 60, eu tenho 60 anos. Mas eu já tenho uma formação diferente de um homem de 40, de um homem de 20, e diferente de um homem de 80. Por quê? As nossas gerações, o respeito era diferente. Hoje, você pega um jovem de 20, 25, 15 anos, não existe respeito. Então, que para mim é uma trava, que eu não faço porque eu respeito você, respeito o Pavinato, o rapaz já vai fazer, porque ele não tem essa trava. Então nós temos que rever, sim, os conceitos psicológicos, os conceitos legais, porque isso tende a piorar. Isso tende a piorar. Se a gente não, como eu disse há pouco, a vida perdeu sentido, perdeu valor à vida. Hoje se mata por um alfinete, se mata por uma briga de trânsito. Então, precisa se rever todo esse conceito no Brasil para a gente não ter mais casos assim. Por um tweet. Um tweet. E deixa eu fazer uma pergunta. Perseguição é crime? Perseguição é crime. Então, desde 2019. É uma lei recente que alterou o Código Penal. Mas aí a gente tem a perseguição dos dois lados, né? Porque ele persegue também, quando ele está dando voltas ali, está indo em cima do motoboy. Ele foi agredido, virou agressor. E aí ele foi perseguido e se tornou o perseguidor. Então a gente tem... Olha que beleza. Todos têm culpa, porque a gente falou, todos têm culpa no cartório. O que o coronel falou, não existe vítima aqui, né? Não existe virgem nesta casa. Não existe. Então eu acho que todos têm que responder os seus crimes e todos têm que pagar exemplarmente e tem que a imprensa mostrar isso aí. E quem está no aberto tem que voltar para o fechado. Isso era básico. Agora, não pedir a prisão. O motoboy alega que ele estava indo fazer uma entrega e não estava indo fazer uma perseguição. Isso também tem que ser provado, não é isso? Você está fazendo, ele está com o celular. Hoje entrega para algum aplicativo, então, mas cabe ao advogado do cidadão aí a pedir para que seja aprovado isso. Exato. Entendeu? Não é a gente. Ele aí tem que a polícia, se ela não cumpre esta etapa, ou se o Ministério Público ignora essa etapa, o poder público que está jogando fora o processo, porque ele tem que absolver. Você cerceou a defesa. Exatamente. Num ponto importante. E aí tem uma questão seguinte, por que pedir a prisão preventiva nesse caso? Eu achei também não entendi também. Por isso que eu falo, não sei o que aconteceu no distrito. Me causa estranheza também essa prisão preventiva. É muito estranho. Muito estranho, porque o cara ele morava na região, ele é uma pessoa conhecida. Ele tem o local fixo, o serviço pelo jeito fixo. Eu não entendi por que pedir a prisão, a menos que ele já tivesse evadido no momento da ocorrência. Uhum. Pode ser. E aí, quando a gente pensa nesse crime, professor Pavinato, qual o caminho que isso vai seguir? Isso vai entrar, vai ter um julgamento, é isso? Agora tem o inquérito, a polícia conclui a investigação. Aí vai para uma denúncia, é isso? Vai para o Ministério Público analisa, vê se aquelas provas que estão no inquérito, elas são robustas, suficientes quanto à materialidade. Porque é claro, tem um vídeo hoje é muito fácil a materialidade. A autoria também, porque os autores estão no vídeo. Então tem materialidade, tem autoria, ele faz a denúncia. Fez a denúncia, vai para o juiz penal, o juiz criminal, e o juiz criminal julga. E se for um crime contra a vida intencional, e aí a intenção é clara. Né? Se ele quisesse matar, ele mataria. Não. Com aqueles movimentos bruscos, ele assumiu. É dolo eventual. É intenção eventual. Ele vai ter que... E aqui cabe a gente falar no arrependimento eficaz também, né? Eu acho que se eu estivesse na situação desse cidadão, o que é o arrependimento eficaz? Procurasse as famílias dele, vou acertar aqui com as motos, vamos restaurar, parte de médico, vou pagar, porque isso até
numa possível condenação ou não, seria uma atenuante para ele. Mostrar que ele se arrependeu, que ele não tinha essa intenção. Tudo isso ajuda. Ele ir lá, porque o cara tá com a moto, vai lá, arruma a moto. Eu mesmo atropelei um cidadão uma vez, num acidente, eu atropelei um rapaz, que era um motoboy também. Paguei a moto do cidadão, paguei todos os remédios para ele. Foi um acidente, tanto que eu fui absolvido depois, que eu juntei todas as notas que eu fiz e tal. E o próprio cidadão fica numa situação de não querer te acusar. Ele fala, não, realmente foi um acidente. O cara que pôde me ajudar, ajudou. Você, então, inclusive, ajudou ele, né? Exatamente. Você vê, o cara foge, que se foge é porque vai ficar mais difícil se defender, né? Aí eu vou pedir o vídeo 9 por favor, que o advogado está explicando quais são os próximos passos. Por favor aí, Fernando. Quais os próximos pontos agora com o inquérito fechado? Só para atualização, ainda aguarda a promotoria a receber esse inquérito e confirmar o inquérito, é isso? É a denúncia? Eu creio que agora já está com o Ministério Público, em poucos dias nós teremos uma denúncia oferecida. Cabe a nós agora apresentarmos o Fabiano. Eu gostaria só de fazer com que o Fabiano desse as explicações devidas, inclusive se você aceitar no teu canal. Sim, já está aceito. Para ele ser entrevistado por você, de uma maneira muito aberta, sabe, muito franca, muito honesta. Ele não tem nada a temer, agora ele não pode cair preso num lugar onde essas pessoas cumpriram pena. Eu tenho que saber se esses ladrões, um que é investigado, o outro ladrão que é condenado e um traficante, não vão ter um ambiente dentro da penitenciária cômodo a eles. Eu não sei até que ponto são faccionados, não são faccionados. Eu tenho que primar pela integridade física do meu cliente. Sim. É isso, né? Então ele vai agora fazer todo o trabalho de defesa, que faz parte, todo mundo tem direito à defesa, não é isso, professor? Exatamente. E claro, todo mundo se sente ameaçado com o coletivo. Todo mundo sabe que se você responde a um motoboy que quebrou o teu retrovisor no trânsito e tira a satisfação ou xinga, você corre o risco de ser violentado. Existe o risco da integridade física, porque há esse corporativismo. Como existe em qualquer profissão, né? Taxistas, motoristas de Uber, só que os motoboys são mais velozes, né? Aconteceu uma coisa, eles cortam o trânsito e rapidinho eles estão ali para fazer o tribunal em torno de você. Mas isso é um hábito antidemocrático, isso é um hábito que as autoridades devem coibir. Isso deve ser denunciado para a autoridade, e a autoridade é que deve tomar as providências quanto a isso. Mas você fugir, você não se apresentar à polícia, para que seja, se você é tão evangélico, tão cristão, tão temente a Deus e seguidor, imitador de Cristo, né, como diz Tomás de Kempis, você vai lá, faz um exame toxicológico de álcool, porque ninguém pode dirigir alcoolizado. Isso é fato. Isso é uma condição para estar dirigindo. Se ele estava dirigindo alcoolizado, ele já perde a razão quanto à primeira agressão do motoboy. Porque foi ele que começou ele não devia ter saído de casa com um carro alcoolizado. Isso é muito importante para a acusação, saber. Da mesma maneira que é muito importante para a defesa, saber se de fato aqueles motoboys que estão agora como vítimas, eles estavam trabalhando ou se eles estavam perseguindo. E para isso é importante fornecer a prova. Cadê o aplicativo? Cadê o pedido? Cadê o endereço? Essa é a rota? Exatamente. Tudo tem que ser... Tudo quando é feito honestamente, às claras e de acordo com as regras do jogo, a sociedade ela tem uma resposta justa. Agora, quando não se quer fazer uma prova, quando se nega a colher um exame, aí você começa a embaralhar o processo e sempre nós vamos ter uma situação de insatisfação, tanto quanto às nossas leis, quanto às nossas autoridades. E aí vamos aqui para uma reflexão, a gente já está chegando aqui no final, que depois que esse crime aconteceu, e até tem um depoimento do advogado, que eles começaram a ser atacados nas mídias sociais. Inclusive, a casa deles parece que foi atacada também, entendeu? E aí, aí a gente está num outro crime, né? Exato. É um crime que puxa o outro, é uma sequência, né, de crimes.
E eu queria entender até de vocês qual é essa responsabilidade, porque a imprensa ela precisa noticiar, né, a informação, mas a gente tem que ter muita cautela com aquilo que a gente também passa de informação, porque a imprensa é gasolina, né? Bota ali, aí começa uma confusão. E hoje você tem as mídias sociais, as pessoas vão se enfurecendo, elas querem respostas curtas e muito rápidas. Aí eu vou puxar até um pouquinho ali depois de professor. Quem nunca fala curto e rápido. Não. A estética da estupidez, né, na questão é o seguinte, tudo tem que ser muito mastigado, né? As pessoas, às vezes, estão com um pouquinho de preguiça de pensar, de tentar procurar informação, e aí começam a atacar pedras. E aí aí você, né, vai vandalizar a casa da pessoa, vai tentar agredir aquela pessoa na rua, e aí é um outro crime, não é isso, Coronel? Impunidade total, né? Você vê. Aquela teoria lá das janelas quebradas, né? Tolerância zero. O cara que ele picha a sua parede, ele tinha que responder por aquilo, ele tinha que ser processado, tinha que pagar a reforma. Então o que você falou, o cara, ele certo ou errado, ninguém pode ir na casa dele atacar a casa dele. Ninguém pode tacar pedra na casa dele, ninguém pode quebrar o portão dele. Está errado. Então tudo isso é causado pela impunidade, porque o cara faz isso e ninguém toma providência nenhuma contra ele. É o que o professor falou. Esse rapaz que está no aberto, ele tinha que ser recolhido preso. Mesmo sendo vítima dessa situação, mas ele cometeu outro crime. Exato. O cometimento no crime não justifica o outro crime. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma mania de passar a mão na cabeça das coisas erradas. Então, a partir do momento que você responsabilizar com severidade tudo que é feito errado, pode ter certeza que a pessoa vai pensar muito antes de fazer isso. E hoje, é uma coisa até interessante, o vídeo que é feito pelo celular é uma coisa para as pessoas pensarem também. Você está sendo vigiado, 1984, né? Você está sendo vigiado 24, então pense bem no que você está fazendo. Hoje sempre alguém vai estar te filmando e te mostrando. Tem o celular, Exatamente. E outra coisa, veja essa moto, eu estava olhando essa moto está totalmente irregular, pneu careca, mau estado de conservação, só essa moto já está errada de estar transitando assim. Exato. Então você vê que é uma sequência de erros. A sociedade ela falha no mínimo e chega no máximo. Mas coitado, não tem direito de trabalhar? Não. Se ele não tem condições, porque o rapaz com uma moto em má condições, ele vai matar nosso filho amanhã depois, nosso neto, que está atravessando uma rua. Então, é a maldita mania de coitadinho, ele precisa da moto para trabalhar, mas a hora que ele matar o nosso filho ou o nosso neto, não é mais coitadinho. Então, ou nós fazemos o que é certo de uma vez, ou então a gente não pode reclamar. Nossa, eu não tinha notado isso da moto, que anula agora uma coisa a outra, né? Se ele estava bêbado, ele não podia estar no carro, e ele já não podia estar na moto, pronto. A gente volta à situação inicial. Ou seja, todos são culpados. Todo mundo, estou falando no começo, todo mundo deu errado. E a estética da estupidez nesse caso, professor? Ela é patente. Que aí começa agora as redes sociais, né? É aí que a estupidez ela se mostra, né? Aí ela explode. Porque as pessoas elas são, o que eu digo, solipsistas. O que é isso? As pessoas acham que os valores, as convicções que ela tem são as certas e que todo mundo tem que pensar igual a ela. Exato, não aceita a opinião de ninguém, né? De jeito nenhum. Isso é uma falta de ética, e a falta de ética vem pela baixa educação, pela baixa escolaridade, pela baixa responsabilidade que as nossas crianças e os nossos jovens recebem em casa e na própria escola. As pessoas têm que ser responsáveis. Uma democracia só funciona com gente responsável. E o estúpido, ele é irresponsável, porque ele não para refletir. Ele não para refletir que amanhã pode acontecer com ele. Ele não para refletir, para se colocar no lugar do outro. Tem muita falta de empatia. Não é igual o psicopata, mas ele não se coloca, né, num mundo de convicções e valores diversos que é dele. Então ele acha que a vida, o certo é o que ele vê, o que ele pensa. Então falta exercício de ética, falta exercício de responsabilidade. E tudo isso acontece porque nós temos um histórico de impunidade muito grande. Um histórico de impunidade enorme. É verdade. A justiça brasileira, por mais leis que nós tenhamos, ela está longe de ser a justiça ideal. Ela está longe de ser a justiça ideal. O problema não é falta de lei, né? Lei tem muito. Lei tem demais. Aliás, isso é um problema, né? Não é um problema. Ele sempre diz, né? Porque uma lei atravanca outra lei, exatamente, atrapalha outra lei, elas precisam ser... Exatamente. A polícia hoje pouco pode fazer, porque senão não teve
o aval do Ministério Público, não teve o aval do juiz, e o policial é que vai responder por isso, por abuso de autoridade. Então isso atravanca, e tudo vai para o juiz. Aí o juiz ele não decide no prazo, porque ele é o único que pode não cumprir prazo, é o juiz. Porque é o juiz que decide que o juiz não precisa cumprir prazo. Aí hoje tem o prazo da polícia para fazer o inquérito, o prazo da polícia para entregar para o Ministério Público, e tem o prazo do juiz para decidir. É uma questão, às vezes uma questão importante, uma ameaça de morte, e está iminente, o risco é iminente. O juiz pega, senta, espera o outro final de semana, porque a lei diz que o juiz tem um prazo para decidir hoje também. Mas aí chega no STJ e diz, não, o volume de trabalho do juiz é muito grande, o juiz não precisa cumprir a lei. Essa é a nossa situação, gente, hoje. Ou seja, já não cumpriu a lei. Quem devia dar o exemplo não cumpre a lei. Exatamente. Quem deveria dar o exemplo não cumpre a lei. Isso é um absurdo. E isso vai de cima para baixo. A pessoa vê, a pessoa comum vê. Eu, um pobre coitado, que estou aqui trabalhando 18 horas nessa moto desgraçada, com pneu careca. Me matando para... Vou cumprir a lei para ver aqueles príncipes do Estado recebendo 30 mil, faça chuva ou faça sol, não tendo que cumprir a mesma lei que eu. É complicado isso. Rapaz, as pessoas se revoltam. E com razão. E com razão. É verdade. É verdade. Por isso que a gente, inclusive, tem que pensar bem, né, nos nossos legisladores também. Exato. Porque é um bumerangue que volta na nossa cara. Com certeza. Se você não faz isso, você não tem o que reclamar, né? Não. Porque nós precisamos de pessoas que pensem como a gente, pessoas que protejam as pessoas, que respeitem os direitos das pessoas. É tão simples, né? Você vive numa sociedade tão simples. Eu respeito o Pavinato, ele me respeita, nós respeitamos você, somos amigos, brincamos, mas existe um respeito, e se você não faz isso, você não vive em sociedade. E hoje as pessoas não fazem isso. Ética, não existe ética na sociedade brasileira. Acho que não sociedade nenhuma, né? O mundo está de um jeito... Uns lugares mais, outros menos. O mundo está de um jeito que... E aqui o problema, em países pobres, o problema é maior porque o povo é muito abusado. Aqui, você vai no correio, você é abusado. Só de pisar no correio eu me sinto abusado, por exemplo. Olhar para a cara de quem atende lá e fala, o sistema caiu. Mas o prazo para devolução é hoje. Acabou, tá tudo bem. A pessoa vai para o judiciário, vai para o Ministério Público, vai para a polícia, ela encontra bons e maus profissionais. Ela vai para advogado. O que tem advogado abusando da autoridade que não tem? Exato. Quantos casos eu já vejo, o advogado não quer me dar informação porque falou que isso é desacato. Desacato para advogado? Existe isso. Então as pessoas hoje, elas estão numa situação um pouco melhor que a outra e elas vão abusando. E quem está lá embaixo são os mais abusados. E quando acontece alguma coisa braçal, física, né, mais animalesca, ali, né, um macho com um macho, eles vão descontar, eles vão explodir, né, esse abuso. Que outro dia eu estava vendo uma entrevista de uma criminosa. Ela passou um tempo presa. E a repórter perguntava para ela, mas como é que foi seu tempo na penitenciária? Ela falou, muito divertido. Eu fiquei um pouco horrorizada. Ou seja, nem aquilo que era para ser um castigo, a pessoa tá achando que tá bom, né? Então, eu vou voltar para lá, tá tudo bem. Então, cometo crime. Exato. Eu acho que é uma questão, inclusive, não só de ética, de valores também, né? Eu tinha uma amiga travesti que falava o seguinte: Camburão para mim é táxi, delegacia, hotel de luxo. Bom, gente, estivemos aqui hoje com o Coronel Telhada, com o professor Pavinato. Aqui estão as mídias sociais deles. Por favor, quem quiser, entre em contato com eles. Os dois são incríveis. O Coronel Telhada é bastante atuante aí também nas mídias sociais. Ele é uma pessoa muito intensa na questão de segurança, um grande amigo nosso aí de muitos anos, verdade, né? De polícia. Conheço o Coronel Telhada há muitos anos. O professor Pavinato também. O Coronel está escrevendo um livro, não? Escrevendo sobre a história militar da Segunda Guerra Mundial, a polícia na Segunda Guerra Mundial. Maravilha! Em breve o livro do Coronel. Aqui está o livro do professor Pavinato. Obrigado pelo livro. Grande exemplar, hein? Vou ler, hein? A Estética da Estupidez. Espero que Não deixem de comprar, é muito bom, realmente é muito bom. O livro vai fazer você refletir
sobre essa questão, né, da estupidez, né, e como a gente está enfiado nela, né, e a gente precisa sair, né, colocar a cabeça para fora e vamos embora da estupidez, né, vamos nos livrar, Deus me livre de ser estúpido. É um bom presente, né, você pode dar para o amigo, você pode dar para quem você não gosta, porque você também está chamando de estúpido, é bem coringa. E aqui também fica o e-mail do canal, quem quiser entrar em contato conosco, tiver sugestões, quiser enviar, enfim, um caso e qualquer coisa. A nossa produção vai entrar em contato com você, o e-mail é op@medialento.com.br e até a próxima quinta-feira. Estamos chegando aqui ao final de 2021, a gente espera que 2022 seja um ano melhor, amém, né? Amém. Não é? Que a gente espera que todo mundo se vacine também, para que essa nova variante não chegue aqui com a força total, né? Que a gente consiga de verdade controlar esse problema para que a gente possa respirar, porque a gente está cansado, né? É verdade. De pandemia. Gente, muito obrigada e uma boa noite.